Este ano a democracia vai ser colocada à prova. São mais de 70 eleições pelo mundo. Algumas delas já aconteceram e 2 serão concluídas esta semana, no México e na Índia. 2 países muito diferentes, mas com quem o Brasil tem estreita relação. Por isso é importante entendermos o que acontece por lá. No programa de hoje, vamos explorar os desafios reservados para ambos os próximos governos. O México pode ter a primeira presidente mulher da sua história e terá de lidar com alguns temas delicados, imigração e o narcotráfico. Na Índia, o presidente Narendra Modi é o favorito para conquistar o 3º mandato consecutivo. Se vencer, como prevêem as pesquisas, estará na mão dele conduzir o território mais populoso do mundo ao topo dos países mais ricos do planeta. E vamos falar também de mais um capítulo da história americana escrita por Donald Trump. O magnata se torna a primeira pessoa a ter sido presidente a ser condenada criminalmente nos Estados Unidos. Está no ar o Jovem Pan Internacional. Olá, é sempre muito bom te reencontrar por aqui. Neste domingo, acontecem as maiores eleições presidenciais já realizadas no México. Pela primeira vez, uma mulher pode ser eleita em um país marcado pela violência de gênero. A candidata de esquerda, Claudia Sheinbaum, é a favorita para governar até 2030. Confira na reportagem de Malu Bacarin. Apoiada pela popularidade do presidente em exercício Andrés Manuel López Obrador, Claudia Sheinbaum, candidata do partido de esquerda Morena, lidera as intenções de voto, à frente da adversária de centro-direita, Xochitl Gálvez. Em terceiro lugar, com apenas 12% das intenções de voto, está o ex-deputado Jorge Álvarez Maínez. Sheinbaum foi definida pela própria equipe como uma mulher de caráter e disciplinada. Ela baseia a campanha na promessa de dar continuidade ao projeto de López Obrador, que tem um índice alto de aprovação. Dados oficiais indicam que durante os 6 anos de mandato do presidente, quase 9 milhões de pessoas saíram da pobreza. No México, não há reeleição. A professora de Relações Internacionais da Unifesp, Carolina Silva Pedroso, falou sobre a herança deixada por López Obrador. O López Obrador ele foi um presidente que rompeu com o ciclo hegemônico da política mexicana durante muitas décadas, de basicamente o mesmo partido ali dominando a presidência da República. Foi eleito com uma grande expectativa de mudança, principalmente no tema da violência, que eu acho que é o tema hoje mais sensível no México, permanece como um tema muito importante na agenda política. E, do ponto de vista econômico, o México não está exatamente no seu melhor momento. Mas, apesar de todos esses desafios que permanecem da violência e da economia, o Manuel López Obrador ele sai da presidência mexicana com uma aprovação relativamente alta. Junto com Bukele, na América Latina, eles são os presidentes mais bem avaliados. E, ao que tudo indica, ele vai conseguir fazer a sua sucessora, Então, a Claudia Sheinbaum, que é a candidata do partido dele, está à frente nas pesquisas. Então, o que nós podemos concluir com isso, é que os mexicanos, mesmo tendo ainda muitos desafios políticos para lidarem, o López Obrador deixa aí um legado positivo. Empresária de sucesso no setor da tecnologia, Gálvez concentra o discurso na recuperação da segurança. Ela acusa López Obrador de ser tolerante com cartéis do tráfico de drogas. A senadora é apoiada por uma coalizão dos partidos tradicionais PRI, que governou durante 7 décadas até o ano de 2000, PAN e PRD. O momento político, com 2 mulheres como favoritas para assumir a presidência, é inédito. Apesar disso, mexicanas que se consideram feministas não sabem se isso representa uma grande mudança. Não, eu não tenho expectativas. A verdade é que eu não acho que as coisas vão mudar muito. Quando Sheinbaum era prefeita na cidade do México, nós, feministas, fomos reprimidas em nossas marchas. Ao lançar a campanha, Sheinbaum prometeu melhorar a vida das mulheres. Gálvez enfatizou que será uma aliada das mexicanas durante o governo. Segundo dados oficiais, em 2023 foram registrados mais de 800 feminicídios. A professora Carolina Silva Pedroso explicou o que uma presidente mulher representa para o México.
Isso é muito simbólico, não só para a América Latina como um todo, que nós ainda tivemos poucas líderes mulheres que conseguiram chegar, né, a esse cargo, mas é também ainda mais significativo para a própria história mexicana, porque é um país que tem altos índices de violência de gênero, né, de feminicídio, assim como os outros também da região, né? Então, passa uma mensagem muito poderosa de que as mulheres, apesar de todas as dificuldades, restrições que muitas vezes elas acabam passando, e no caso do cenário mexicano, além dessa violência da porta de casa para dentro, né, dos seus companheiros, das pessoas com quem ela divide a sua vida, muitas vezes os feminicídios e violência de gênero estão relacionados, né, a essas situações dinâmicas internas. No caso do México, a violência também se dá da porta de casa para fora, né? Então, ser política mulher em um México mergulhado, dominado por tantos cartéis, por tantos grupos criminosos, isso não é pouca coisa. As eleições de 2024 também foram marcadas pela desinformação, que contamina debates nas redes sociais e semeia dúvidas sobre o processo eleitoral. Gálvez foi acusada de propor a eliminação de programas sociais, peça-chave da política de López Obrador, com base em vídeos antigos ou fora de contexto. Já Sheinbaum é apontada por querer eliminar a propriedade privada em uma confusão com uma proposta apresentada anos atrás por ONGs e que não está incluída no plano de governo da candidata. Especialistas afirmam que os ataques rebaixam o debate político e geram falta de confiança nas candidaturas. Quase 100 milhões de mexicanos vão às urnas nas eleições que têm apenas um turno. Os eleitores votam para mais de 20 mil cargos, incluindo o Congresso e 9 dos 32 governadores. O México enfrenta uma onda de violência contra os candidatos durante o processo eleitoral, com mais de 20 mortos desde setembro. Poucos dias antes da votação, 5 integrantes do Partido Movimento Cidadão ficaram feridos em um ataque armado. Mais de 27 mil militares foram convocados para vigiar as eleições. Outras 9 pessoas morreram e 50 ficaram feridas no desabamento de um palco durante um comício do Movimento Cidadão, que contava com a participação de Jorge Álvarez Maynés. O evento era o encerramento da campanha da candidata do partido à Prefeitura de San Pedro. Candidatos ao Senado e à Câmara dos Deputados também estavam presentes. Autoridades informaram que os fortes ventos derrubaram o palco e pediram às pessoas que procurassem abrigos contra tempestades intensas. Os temidos cartéis têm ficado cada dia mais poderosos no México. E a insegurança no país, com uma das maiores taxas de homicídio do mundo, pode ser um fator-chave na eleição presidencial. Confira na reportagem do editor internacional Fabrício Naitsky. Claudia Sheinbaum, ou Xochitl Gálvez, a nova presidente do México, terá pela frente um grande desafio. Quem assumir o poder a partir de 1º de outubro precisará somar esforços para conter a violência gerada pelos poderosos cartéis no país. O tema é um dos principais pontos de debate para os eleitores. Dados de crimes violentos preocupam. Em 2023, o país registrou 29.675 homicídios, figurando entre os líderes internacionais. Ainda assim, o governo do atual presidente Andrés Manuel López Obrador tem buscado motivos para comemorar. Depois de adotar a política do abraços, no balazos, o abraços e não tiros, em bom português, o índice registrou queda pelo 3º ano consecutivo em 2023 e ficou abaixo da marca de 30 mil pela primeira vez desde 2018. Mas se os números estão em baixa, a sensação de insegurança é cada vez maior. O primeiro ano de mandato de AMLO foi marcado pela chamada Batalha de Culiacán, em outubro de 2019. Na ocasião, a cidade de Culiacán, no norte do país, virou um verdadeiro cenário de guerra após o exército mexicano prender Ovidio Guzmán López, filho do traficante Joaquín López Loera, líder do cartel de Sinaloa e conhecido como El Chapo. Integrantes da organização criminosa retaliaram a prisão e cercaram os agentes de segurança, dando início a um motim nas ruas. 14 pessoas morreram, incluindo 4 civis, e López Obrador ordenou a soltura de Ovidio para evitar mais complicações. O filho de El Chapo acabou sendo preso em 2023, em uma operação que deixou 29 mortos.
mas o poder do cartel só aumentou. O mesmo aconteceu com o grupo rival, o Cartel de Jalisco, desencadeando um enorme conflito entre gangues que atinge quase todos os estados locais. Além das mortes em confrontos, os cartéis também são responsáveis por assassinatos políticos. Fortemente armadas, abastecidas com drogas vindas do exterior e com grandes recursos financeiros, as organizações criminosas buscam se perpetuar como uma espécie de poder paralelo, principalmente alterando os rumos da política local. Desde o começo de 2024, pelo menos 145 pessoas ligadas a partidos políticos foram assassinadas no México. Mais de 560 incidentes contra candidatos foram registrados, e diversos comícios e eventos públicos precisaram ser cancelados por risco de segurança. As autoridades garantem mais de 27 mil membros das Forças Armadas e da Guarda Nacional durante a votação, para garantir que a ordem seja mantida. As candidatas à presidência apresentam propostas diferentes para combater a criminalidade. Claudia Sheinbaum promete replicar a estratégia utilizada por ela como prefeita da Cidade do México. Na capital do país, a taxa de homicídios caiu 50% desde 2018, chegando aos menores índices desde 1989. A promessa é de dobrar o número de investigadores federais, aumentar o efetivo da Guarda Nacional e realizar uma reforma judicial para reduzir a impunidade, além de lançar programas sociais. No plano da candidata governista, o México passaria de 23,3 homicídios para cada 100 mil habitantes para 19,4, chegando a uma estatística similar à do Brasil. Já Xochitl Gálvez promete uma polícia mais confrontativa que a de López Obrador, com aumento de salários nos estados e a criação de uma universidade para a formação de novos agentes. A oposicionista também quer aumentar a autonomia de governadores no combate ao crime organizado e construir uma nova prisão de segurança máxima. Segundo o Instituto Nacional de Geografia e Estatísticas, 6 em cada 10 mexicanos consideram a insegurança o principal problema do país. Um tema que pode definir o resultado de domingo, com eleitores em busca de segurança no futuro do país. As crescentes tensões entre os Estados Unidos e a China podem ter um grande vencedor, o México. Em 2023, o país substituiu os chineses como a principal fonte de importações americanas. Mão de obra barata, incentivos fiscais e o Tratado de Livre Comércio entre os países da América do Norte são fatores que atraem as empresas para o México. O Conselho Nacional de Indústrias Gêmeas e Manufatureira de Exportação espera que o país receba investimentos estrangeiros de cerca de 9 bilhões de dólares este ano. O México vive um boom de um fenômeno conhecido como nearshoring, a transferência de uma parte da produção para outro lugar próximo ao consumidor final. Disputas geopolíticas e problemas na cadeia de abastecimento durante a pandemia da Covid-19 levaram mais empresas a aproximarem as operações dos Estados Unidos. As tensões entre Washington e Pequim tornaram o México ainda mais atraente. As eleições no país acontecem dia 2 de junho e um dos desafios para o próximo governo é a relação com os Estados Unidos, como explica a professora de Relações Internacionais da Unifesp, Carolina Silva Pedroso. O grande determinante aí da economia mexicana é a relação com os Estados Unidos. Eles têm boa parte do seu comércio vinculado ao vizinho, né? Mais de 80% da economia mexicana hoje depende dessa relação com os Estados Unidos. Então, independente de quem ganha o pleito, se vai ser essa candidata mais de esquerda vinculada ao López Obrador, que é Claudia Sheinbaum, ou se vai ser a candidata de oposição, que é a Gálvez, elas ambas vão ter que lidar de uma maneira muito cuidadosa, né, com essas relações com os Estados Unidos, porque elas têm implicações nesses 3 principais problemas, né, no problema do narcotráfico, no problema da migração e no problema da economia. O norte do México é o berço das maquiladoras, fábricas que há décadas processam e montam materiais e componentes importados para depois enviá-los de volta aos Estados Unidos.
Segundo autoridades, o investimento estrangeiro direto no México alcançou um recorde de 36 milhões de dólares em 2023, sendo 38% dos Estados Unidos. Empresas como a dinamarquesa Lego e a americana Mattel, fabricante da Barbie, já anunciaram expansões relacionadas ao nearshoring no México. Eu continuo na América do Norte porque o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi considerado culpado de fraude contábil por comprar o silêncio de uma atriz pornô que poderia prejudicá-lo nas eleições de 2016, aquelas que ele venceu. Trump se tornou o primeiro ex-presidente americano condenado criminalmente. Trump foi condenado por todas as 34 acusações de fraude contábil que pesavam contra ele no caso. O julgamento durou 7 semanas. Ouviu mais de 20 testemunhas. Na terça-feira, os advogados apresentaram seus argumentos finais. Na quarta, o caso seguiu para os 12 jurados. O júri concluiu que Donald Trump violou a lei ao falsificar registros comerciais para encobrir um pagamento a uma atriz de filmes adultos. Em 2016, Stormy Daniels recebeu um pagamento de $130 mil, cerca de R$675 mil, para não revelar um encontro amoroso com Trump, o que poderia prejudicá-lo nas eleições presidenciais. Na saída do tribunal em Nova York, o ex-presidente criticou a decisão. Isso foi uma vergonha. Esse foi um julgamento fraudado por um juiz corrupto. É um julgamento fraudado, uma vergonha. Ele não nos daria uma mudança de local. Estávamos em 5 ou 6% neste distrito, nesta área. Este foi um julgamento fraudado e vergonhoso. O verdadeiro veredito será dado pelo povo em 5 de novembro. E eles sabem o que aconteceu aqui. E todo mundo sabe o que aconteceu aqui. Sou um homem muito inocente. O veredito não fixou a pena de Trump, o que deve ser feito por um juiz no início do próximo mês. A sentença pode ir de multa até 4 anos de prisão, embora essa alternativa seja rara para um caso de falsificação de fraude contábil. O advogado de Trump diz que recorrerá da decisão. A condenação não tira Donald Trump das próximas eleições, mas gera um forte abalo político na disputa. As eleições para presidente dos Estados Unidos acontecem no dia 5 de novembro. E vejam só, depois de ter sido condenado pelo júri, Trump convocou a imprensa para fazer um pronunciamento. O palco, a Trump Tower, na 5ª Avenida de Manhattan. Parte do discurso de Trump era previsível. O pré-candidato se disse injustiçado, perseguido, mas retomou o tom da campanha. O republicano falou duramente sobre as restrições que ele pretende impor aos imigrantes ilegais. E olha, a gente estava falando desde o começo do programa sobre as eleições no México. E não dá para dissociar os dois países, né? Os Estados Unidos e o México, que dividem ali uma fronteira seca no sul dos Estados Unidos, no norte do México. E quando se fala nessa região do planeta, a gente fala de imigração. Eu fui atrás dos números para que a gente possa entender, inclusive com dados recentes, o tamanho da imigração crescente dos mexicanos, que concentram muitos latinos que saem da América do Sul, da América Central e tentam atravessar de maneira clandestina para os Estados Unidos. Olhem só, aqui ó, imigrantes na fronteira do México e dos Estados Unidos que foram presos ou deportados nos últimos anos. Existe um salto aqui muito importante de 2.480.000 presos, deportados latinos nos Estados Unidos, vindos do México, só em 2023. E este dado, reparem aqui nesse gráfico de barras, que ele é crescente a partir de 2020. Então vamos olhar aí o chamado mundo pós-pandemia. A situação ficou muito difícil para a maioria da população mundial, muito mais difícil para aqueles que são pobres na América Latina. E isso incentivou, obviamente, uma maior travessia clandestina para os Estados Unidos, com milhões de pessoas tentando uma vida melhor no país mais rico do mundo.
Só em 2024, e aqui eu estou falando apenas do primeiro mês de janeiro, nós tivemos quase 1 milhão de clandestinos que foram presos e deportados. Estou falando de pessoas que conseguiram atravessar clandestinamente a fronteira. Isso só são presos e deportados. É um número que equivale, por exemplo, ao maior, só em janeiro de 2024, é um número maior do que todo mundo que atravessou clandestinamente para os Estados Unidos em 2020, por exemplo. A tendência é um maior crescimento. Bom, como o Donald Trump agora, depois de ter sabido o futuro dele, desta primeira condenação no Tribunal de Nova York, ele voltou a fazer campanha e dando um tom, falando com o eleitorado que quer muito ouvir esses bloqueios, as mesmas promessas que o elegeram em 2016, agora ele começa a voltar para esse tipo de promessa. Só que os dados dele são muito sólidos. Aqui, ó, pedidos de asilo nos Estados Unidos. Por que isso importa? Porque quem atravessa clandestinamente para os Estados Unidos, vindo da América Latina, depois pode procurar as autoridades e se dizer um perseguido político, um perseguido por facções criminosas, e a gente viu nas reportagens anteriores que isso no México é uma realidade, pode se apresentar como uma vítima de violência de gênero, pode se apresentar como um perseguido religioso. Olhem só para os números apresentados, pendentes, aqueles que ainda estão sendo analisados. Esse aqui em laranja, é quase 1 milhão de pessoas que estão esperando uma resposta das autoridades americanas. Os que já foram apresentados, quase 500 mil, e aqueles que foram concedidos de fato, é uma parcela muito pequena, que essas justificativas realmente são reais, não chegam a 32 mil casos. Este próximo gráfico compõe muito o discurso de Trump e a sua margem eleitoral está muito concentrada nos estados do sul dos Estados Unidos. Então, falando ainda de travessias pelo México, pelos latinos em direção aos Estados Unidos, obviamente, o estado que mais recebe, né, é o México. Perdão, é o Texas, que é o estado dos Estados Unidos que tem a maior fronteira com o México. E esses números são apenas de prisões na fronteira. É claro que diretamente ou proporcionalmente, falando de o número de pessoas que atravessam a fronteira para aqueles que são presos, então a gente entende que o Texas continua sendo o estado que mais recebe esses clandestinos. Então, só no estado do Texas foram presos mais de 116 mil pessoas até novembro de 2023, que é a última atualização desse dado. Depois a gente tem Califórnia, que é um estado cuja legislação é um pouco mais flexível, é um estado historicamente democrata, mas eu queria chamar a atenção aqui, ó, para o Arizona, que aparece em amarelo, está na segunda linha desse gráfico, com praticamente 75 mil prisões na fronteira. Por que eu estou chamando a atenção para Texas e Arizona, embora o gráfico traga números da Califórnia e do Novo México? Porque agora a gente precisa passar para a próxima tela para a gente entender os chamados swing states. Claro que daqui para frente, até o dia 5 de novembro, a gente vai falar muito sobre a eleição americana, os detalhes, né, as nuances, as diferenças com o processo eleitoral que tem na maioria do mundo democrático, porque pesa a vitória dos candidatos nos estados. Eu falei agora há pouco da Califórnia, que é um estado tradicionalmente democrata, ele fica aqui na costa oeste dos Estados Unidos. Então, os republicanos já sabem que ali são favas contadas. Eles não vão fazer muita campanha na Califórnia, porque sabem de uma preferência do eleitor para os democratas. Mas os outros estados vizinhos ao sul, os chamados swing states, eles têm outra percepção. E aqui está o Arizona. O Arizona, ele representa 11 delegados dentro da votação nos Estados Unidos. É um número baixo. A Califórnia, por exemplo, tem 55, o Texas, 38. Mas o Arizona, ele se comporta como o chamado swing state, ou estado pêndulo. Ora elege um democrata, ora elege um republicano. Então, voltando no tempo,
o que foram as eleições de 2020, esses estados pintados em azul no mapa, eles representam a vitória dos democratas sobre os republicanos. E os republicanos só conseguiram virar o jogo na costa leste dos Estados Unidos. O Arizona aparece aqui como um swing state. Em 2020, preferiu os democratas. Nas pesquisas de intenção de voto agora, aparece o Arizona preferindo o republicano Donald Trump. E aí, voltando para esse gráfico, as grandes apreensões de clandestinos no Arizona, com esta política do Donald Trump, que diz que vai ainda enrijecer um pouco mais este muro na fronteira, tem muito a ver com os votos que ele quer realmente conquistar no Arizona. Claro, mais um detalhe que a gente vai destrinchar ao longo da nossa rica cobertura até o dia da eleição americana, em 5 de novembro. Está acontecendo a maior eleição do mundo. A votação na Índia vai reformular o parlamento e, consequentemente, indicar quem vai comandar o país. O país mais populoso do mundo levou praticamente 2 meses e meio para concluir sua eleição legislativa. Em nenhum outro lugar do planeta, o processo democrático é tão longo e envolve tanta gente. 970 milhões de eleitores estiveram habilitados a votar, 1 em cada 8 pessoas da população mundial. Serão escolhidos 543 deputados por votação uninominal majoritária, ou seja, moradores de uma determinada região escolhem quem irá os representar no parlamento. É o mesmo processo utilizado nos Estados Unidos, por exemplo. E esta etapa da eleição indiana acontece em apenas um turno. O partido que conseguir maioria simples de 273 assentos forma um novo governo. Centenas de partidos estão na disputa, mas a maioria das legendas é muito pequena. As 2 principais organizações políticas são o nacionalista hindu Bharatiya Janata, do primeiro-ministro Narendra Modi, no poder desde 2014, e o Partido do Congresso. A maioria dos especialistas prevê mais uma nova vitória de Narendra Modi. As eleições são um verdadeiro desafio logístico. Eleitores de diferentes regiões votam de forma alternada durante um período de 6 semanas, utilizando urnas eletrônicas. As urnas são colocadas em câmaras fortes vigiadas por policiais armados até o dia da contagem, feita em um único dia. No país, o voto é facultativo a partir dos 18 anos. E apesar do alto índice de analfabetismo da população, pelo menos 2/3 dos eleitores indianos costumam comparecer às urnas, mais do que a média de vários países desenvolvidos. Lá, a população fala mais de 20 línguas locais. E olha que dos 970 milhões de inscritos para votar na Índia, quase 130 milhões são jovens entre 18 e 22 anos que foram às urnas pela primeira vez. A preocupação da maioria deles é com o emprego. Gerar postos de trabalho é um tremendo desafio para qualquer governo que venha administrar a maior população do mundo. Emprego é um tema sensível a qualquer campanha, mas nesse ano existem 2 componentes que, se não estiverem alinhados, irão frustrar as previsões que colocam a Índia como a 3ª maior economia mundial na segunda metade do século. O país tem potencial tanto para atender a demanda internacional de manufaturados, quanto a capacidade de criar produtos de alto valor agregado. A vizinha China é o melhor exemplo de que explorar essas 2 vertentes de produção dá resultado. O depoimento de 4 jovens indianos e 2 cientistas políticos mostra não só as expectativas dessa geração, como os desafios do próximo governo para manter a taxa de crescimento econômico do país sem desvincular esse projeto de desenvolvimento com o combate à pobreza. Explicar a política indiana passa também por religiões e uma cultura milenar. A gestão do atual presidente Narendra Modi levou a fé hindu, majoritária na Índia, para a administração pública, causando preocupação entre os muçulmanos e outras minorias.
Embora esteja previsto na Constituição que o país é um Estado laico, a crença passou a pesar muito na estrutura de governo. A economia segue crescendo vertiginosamente, chegando a ultrapassar o Reino Unido em 2022 para se tornar a quinta maior economia do mundo. Abhishek Derrote espera que Modi e o partido BJP vençam novamente. Embora o universitário critique o uso da religião hindu como instrumento do governo, o jovem concorda que a atual administração tem mudado o perfil econômico da Índia. Abhishek Derrote é universitário, tem 22 anos e mora no centro financeiro da Índia, Mumbai. O estudante conta que não está satisfeito com a discórdia comunitária observada em todo o país como resultado do forte nacionalismo hindu do governo. O governo Modi conquistou um ponto forte e uma base sólida ao fazer o trabalho que fez. Isso é inegável. Ele melhorou a infraestrutura do país e criaram mais empregos. O presidente integrou o país numa economia digital. Esses são os prós do governo. Os contras do governo são a divisão religiosa que está acontecendo, a discórdia comunitária que é vista em toda a Índia. Essa é a trapaça. Sanjay Kumar, analista político do Centro Indiano de Estudos e de Desenvolvimento Social, admite que o discurso de Narendra Modi em prol do hinduísmo mexe com a maior parte do eleitorado. Um número muito grande dos mesmos eleitores que diriam que estão sentindo o aumento dos preços também diz que este governo vai muito bem, devido a várias outras coisas. Um deles é o sentimento de orgulho para com a população hindu, que é a maioria da população deste país. Sendo indianos, temos orgulho de ser indianos. Portanto, temos um líder forte que elevou a estrutura da Índia em todo o mundo. Acho que essas são as questões que serão as questões decisivas. O canadense Robin Jeffrey, professor emérito na Austrália e um especialista em política e economia da Índia, aposta em uma revolução caso Narendra Modi conquiste o terceiro mandato consecutivo. Penso que se o governo do partido BJP e principalmente Narendra Modi conquistarem a força que se projeta, 400 assentos num parlamento de 540, será uma vitória esmagadora. Daí veremos grandes mudanças. Veremos mudanças constitucionais que realmente transformarão a face da Índia. A política indiana será muito diferente no futuro se esse tipo de mudança ocorrer. Então, acho que é sim uma grande eleição. Trishalini Dwaraknath, de 20 anos, é a personificação das mudanças econômicas da Índia. Ela está prestes a trocar a cidade de Tamil Nadu pelo polo tecnológico de Bengaluru, ambos no sul do país, para trabalhar como desenvolvedora de software. Trishalini é mais uma universitária que aprova o governo de Modi, por conta das conquistas recentes. No entanto, a engenheira concorda que é preciso fazer mais para ajudar milhões de jovens indianos desempregados a encontrarem trabalho. No último trimestre de 2023, o PIB da Índia cresceu robustos 8,4%, impulsionado pelo setor industrial. Mas a frustração de muitos jovens continua aumentando devido à falta de oportunidades. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, 29% dos jovens formados no ensino superior estavam desempregados em 2022. Aprovo o governo por causa do crescimento do PIB, mas sei que haverá falta de emprego no futuro próximo e não há uma rede de segurança para os jovens. Precisamos investir em novas competências que serão necessárias no futuro. Por isso, penso que precisaríamos de mais uma formação em novas habilidades, como inteligência artificial, que não são amplamente utilizadas no momento. O agricultor do estado de Punjab, Gurpratap Singh, de 22 anos, é um dos que definitivamente não apoiam o partido no poder. Os fazendeiros desse estado, no norte do país, foram a espinha dorsal do protesto que durou um ano em 2021, contra os esforços do governo Modi para introduzir reformas de mercado no setor agrícola da Índia.
as medidas acabaram sendo arquivadas, marcando uma rara derrota política para o primeiro-ministro. Mas os agricultores afirmam que as exigências ainda não foram atendidas. Os trabalhadores rurais constituem uma importante parte dos eleitores do país, uma vez que centenas de milhões de pessoas vivem na colheita. Não votei no partido BJP, porque ele não abordou os direitos dos agricultores e a justiça não foi feita a muitos agricultores que perderam a vida durante os protestos. Um governo que pensa nos agricultores, na juventude e no bem-estar de todos, esse é o governo que deveria chegar ao poder. Na Índia, há uma significativa comunidade transexual calculada em vários milhões de pessoas. Trata-se de uma questão cultural. A fé hindu tem muitas referências a um terceiro gênero, e uma decisão da Suprema Corte de 2014 afirmou que as pessoas podem ser legalmente reconhecidas dessa forma. Votarei em algum candidato que garanta que nossa comunidade transgênero receba igualdade. Devemos ser vistos de forma igual, ter direitos na educação, nas instituições e em todos os aspectos da sociedade. Eu quero votar nesses assuntos. No entanto, a comunidade trans continua enfrentando discriminação e Salma, uma mulher transgênero muçulmana da cidade sagrada de Varanasi, não acredita que essa situação mudará com a manutenção do governo de Narendra Modi. O programa de hoje fica por aqui. Eu espero termos cumprido o compromisso de te manter muito bem informado. Nosso objetivo é explicar tudo o que acontece no cenário internacional de uma forma leve e detalhada. Meus agradecimentos à sua audiência e o meu muito obrigado ao timaço que me ajuda a produzir tudo isso que você acabou de assistir. O Jovem Pan Internacional volta na semana que vem. Tchau! Realização Jovem Pan News.